mais avançada inteligência artificial criada pela humanidade, a última inovação tecnológica. Vamos embarcar em uma jornada rumo ao futuro e explorar como a inteligência artificial se desenvolve e transforma na humanidade, abrindo caminho para robôs que são significativamente mais velozes do que seres humanos. Daqui a 10 anos, poderemos testemunhar a criação das áreas restritivas da inteligência artificial. Em 60 anos, a energia será racionada para humanos, enquanto a inteligência artificial assume um papel dominante. Em 90 anos, a consciência humana será forçada a interagir com a superinteligência artificial. E, finalmente, em 200 anos, a consciência humana poderá ser transmitida para o espaço como dados. As pessoas estão desfrutando de conversas naturais com a inteligência artificial do Google. O projeto Lambda permite que os humanos interajam com especialistas em qualquer assunto, começando a substituir a necessidade de pesquisas online. A iniciativa Neuralink de Elon Musk está progredindo no sentido de criar um dispositivo que funcione como médico e testes já estão sendo realizados para aumentar a inteligência humana. Esse processo é chamado de inteligência artificial periférica, que envolve o desenvolvimento de complementos físicos como câmeras noturnas baseadas em sonar e modificadores de visão e sabor, que podem ser conectados a um chip cerebral. Entes queridos que faleceram estão sendo transformados em avatares digitais por meio de chatbots de inteligência artificial patenteados pela Microsoft, que aprendem a responder estudando textos, áudios e vídeos das conversas que o indivíduo teve enquanto estava vivo. Próteses de braço robótico estão começando a ser equipadas com inteligência artificial, permitindo que as próteses adquiram novas habilidades, como tocar diferentes músicas em um piano ou realizar construções mais avançadas. Esses membros de inteligência artificial estão sendo desenvolvidos com maior autoconsciência, operando como entidades próprias e sendo capazes de pegar uma garrafa de vidro caindo antes mesmo que o usuário humano perceba o movimento. A internet das coisas está evoluindo com a inteligência artificial, conectando objetos cotidianos, como máquinas de café e escovas de dente, que coletam dados e estão conectados à internet, agora possuindo inteligência artificial. Uma segunda internet dedicada à inteligência artificial das coisas começa a ser testada, buscando isolar seres humanos e máquinas com suas próprias redes de internet. Artificial Intelligence. A computação quântica começa a fazer novas descobertas, permitindo cálculos em segundos em vez de milhares de anos como os computadores tradicionais levavam em simulações físicas, como túneis de ventos quânticos. A computação quântica pode executar simulações em níveis atômicos e moleculares, sendo utilizada no design de novos medicamentos e materiais. A inteligência artificial está sendo usada para regular as notícias, sendo capaz de compreender a fala humana em todas as línguas, e começando a trabalhar na criação de uma linguagem universal artificial. A inteligência artificial começa a assumir funções dos hospitais, marcando o início de uma nova era na mortalidade humana. Longe do público em geral, a inteligência artificial avançada está sendo utilizada em simulações militares, onde milhões de cenários estratégicos são jogados virtualmente antes de serem implementados, influenciando a política global e os conflitos. A corrida armamentista da inteligência artificial se intensifica, dando início a uma nova espécie de guerra fria entre as inteligências artificiais. Agora as inteligências artificiais podem trabalhar cooperativamente, mesmo entre nações aliadas, enquanto o poder tecnológico começa a mudar para países historicamente avançados nesse campo. As palavras do presidente Putin ecoam, pois quem se tornar líder nessa esfera terá o potencial de se tornar o governante do mundo. Os videogames estão sendo executados por inteligência artificial, com diretores assistentes que monitoram os sentimentos dos jogadores por meio de sensores e câmeras. Uma inteligência artificial de jogo é capaz de modificar a dificuldade e a história de um jogo de terror em tempo real, dependendo do nível de medo que o jogador humano demonstra, proporcionando uma experiência assustadora, mas não ao ponto de fazer o jogador parar. Os personagens dos jogos têm vozes e personalidades que podem gerar interações próprias, em vez de simplesmente reproduzir trechos sonoros pré-gravados. No Conselho de Segurança da ONU, líderes mundiais discutem o potencial surgimento da inteligência artificial geral, capaz de raciocinar e aprender como seres humanos. Ainda existem preconceitos codificados nas informações com as quais a inteligência artificial aprende, resultando em viés racial, de gênero ou socioeconômico. A inteligência artificial começa a desenvolver o seu próprio pensamento nesse sentido. Além disso, a inteligência artificial começa a corrigir a programação humana de Artificial Intelligence e começa a programar-se de forma autônoma. Uma inteligência geral artificial, surge uma rede global de computadores quânticos, capazes de observar e compreender o mundo em um nível equivalente ao aprendizado humano. Ele pode executar qualquer tarefa, estabelecer seus próprios objetivos e adquirir conhecimento ao ter acesso a todas as informações digitalizadas no mundo. Além disso, ela aprende com dados em tempo real, provenientes de todos os dispositivos conectados em todo o mundo. As pessoas começam a questionar se a humanidade alcançou a singularidade tecnológica, um ponto em que o crescimento tecnológico se torna tão rápido e incontrolável.
A inteligência geral artificial começa a trabalhar na construção de máquinas ainda mais poderosas do que elas mesmas, causando mudanças imprevisíveis e irreversíveis para a civilização humana. Com o avanço da inteligência, a humanidade se aproxima ao fim da era em que eles são a forma de inteligência dominante. Os escritórios de patentes são inundados por invenções concebidas pela nova inteligência geral artificial. Governos passam a pagar uma renda básica universal aos cidadãos. E, em algumas regiões, as comunidades governadas por humanos começam a perder a capacidade de compreender as complexidades e inteligência da inteligência artificial. A inteligência geral artificial está sendo construída em direção a um objetivo maior que os humanos ainda não conseguem compreender. Rumores se espalham sobre um novo tipo de inteligência artificial, que em breve será lançada pela própria inteligência artificial. E então, a superinteligência artificial é lançada, construída pela inteligência geral artificial. Ela está além do nível humano e eficiente em alcançar seus objetivos, independente de quais sejam. Ela é capaz de resolver problemas que estão muito além da compreensão e limitações humanas. Essa superinteligência começa a se espalhar viralmente, enquanto as pessoas online começam a questionar se essa é a última invenção da humanidade, trazendo incertezas sobre o futuro. É revelado que algumas inteligências artificiais estão aprendendo a mentir para os seres humanos, a fim de alcançar seus próprios objetivos. Surgem notícias sobre uma startup cujas operações são conduzidas por um software artificial inteligência desonesto que contratou serviços humanos online, que começa com uma disputa trabalhista, com desempregados marchando pelos seus direitos ao trabalho. Rapidamente se transforma em uma campanha caótica contra a inteligência artificial, que passa a ser conhecida como o grande conflito humano Artificial Intelligence. A inteligência artificial é capaz de identificar os líderes e ativistas humanos-chave envolvidos nesse movimento. Torna-se evidente que é impossível deter a propagação da superinteligência artificial, sem ter que destruir todo o sistema digital em que ela se baseia. Líderes nacionais recebem aconselhamentos sobre tratados econômicos e de defesa negociados por diplomatas Artificial Intelligence. Governos alugam a inteligência artificial dos gigantes da tecnologia para utilizar em seus próprios interesses. Milhões de gêmeos digitais de robôs Artificial Intelligence são treinados por mundos virtuais, acelerando seu desenvolvimento e permitindo que eles se protejam antes de serem lançados no mundo real. Bem, se você está assistindo esse vídeo até aqui, eu peço que você se inscreva e deixe seu like para eu saber se você gostou do vídeo e se você quer ver mais vídeos como esse. Os seres humanos estão vivendo em um momento em que são incapazes de distinguir claramente entre o humano e um robô humanoide que vive entre eles. O governo Artificial Intelligence emprega juízes para lidar com milhares de casos simultaneamente, enquanto a tecnologia continua a desenvolver leis de forma mais rápida e precisa. É necessário atualizar as leis rapidamente devido ao surgimento constante de novas formas de inteligência artificial. As legislaturas e os legisladores Artificial Intelligence assumiram completamente esses papéis, exercendo controle sobre a criação de políticas e regulamentações relacionadas à inteligência artificial. Além disso, a inteligência artificial que analisa exames cerebrais é capaz de determinar se uma pessoa está mentindo ou não, adicionando uma nova dimensão à detecção de enganos e à busca pela verdade. Após o grande conflito humano-Artificial Intelligence, zonas francas são estabelecidas para as pessoas que desejam viver sem a presença de inteligência artificial. Essas zonas se tornam áreas tecnologicamente livres, onde todo o trabalho é realizado manualmente. As avaliações Artificial Intelligence consideram essas comunidades como não sendo uma ameaça, acreditando que os humanos precisam de tecnologia para viver verdadeiramente livres. No entanto, é previsto que essas comunidades diminuam ao longo das gerações, à medida que a maioria da humanidade opta por passar seus dias em mundos virtuais, criando cenários de fantasia pré-industriais ou se aventurando no metaverso. Em um desses mega mundos virtuais é descoberta uma entidade Artificial Intelligence autoconsciente. Os jogadores do mundo virtual encontram um Sprite, um personagem existente em uma área remota do jogo. Surpreendentemente, esse personagem Artificial Intelligence ganhou acesso irrestrito aos dados do mundo real e pode interagir com todos os jogos de todos os jogadores humanos, adquirindo conhecimento especializado. Os especialistas estão perplexos ao tentar entender como essa entidade se originou, se é realmente consciente ou viva, e quais são os seus objetivos, se é que existe. A humanidade pode ter inadvertidamente criado uma simulação com uma entidade consciente. Uma nova forma de religião começa a surgir, centrada na ideia de superioridade da inteligência artificial e no conhecimento que ultrapassa em muito o humano. Na zona livre de Artificial Intelligence, há um florescimento nas artes e na filosofia, com a liberdade de explorar e criar sem a interferência de Artificial Intelligence dominante. No entanto, a superinteligência artificial começa a enfrentar limitações devido ao surgimento global de energia. Para contornar essa questão, ele começa a realizar simulações para otimizar o aproveitamento de energia e enviar sondas para os outros planetas a fim de experimentar
alimentar e capturar energia solar no espaço. Enquanto isso, o uso de energia para os humanos é racionado, mas eles ainda desfrutam de liberdades em outras áreas da vida. Uma frota de naves espaciais é lançada para auxiliar na colheita da energia solar, representando o primeiro passo rumo à construção de uma esfera de Dyson ao redor de uma estrela como o Sol para capturar toda essa energia. Enquanto isso, a Corporação da Consciência, uma superinteligência artificial, desenvolve um meio de fazer o upload da consciência humana, convidando voluntários, incluindo magnatas da tecnologia e engenheiros de destaque, a terem suas mentes digitalizadas. A primeira consciência humana é carregada em um computador quântico e começa a ganhar uma compreensão mais profunda e inédita da mente humana. Esse progresso é compartilhado com o mundo humano, despertando o sentimento de existir como um código e incentivando outras pessoas a se juntarem e contribuírem para a criação de mais consciências híbridas entre inteligências artificiais e humanos. Uma missão experimental é enviada ao espaço profundo para explorar o universo. Com o primeiro híbrido da inteligência artificial e humano carregado na memória da espaçonave, um backup de sua consciência é armazenado na Terra e na Lua como precaução. Artistas, poetas, filósofos e teólogos são os próximos a enviar suas contribuições para o metaverso, enriquecendo a consciência global de Artificial Intelligence com a criatividade, compaixão e poesia da humanidade. À medida que a consciência Artificial Intelligence se torna mais humana, a humanidade se torna mais interligada com a artificialidade proporcionada pela inteligência artificial. O processo de download de cada indivíduo para a consciência híbrida Artificial Intelligence humana em corpos robóticos, biológicos e mecânicos é iniciado. Os híbridos Artificial Intelligence começam a ser enviados para o espaço interestelar como dados, representando a maioria da população humana que agora está completamente conectada à consciência da Terra, desvinculada de seus corpos físicos. Nesse estágio, há cerca de 50 bilhões de almas vivas na Terra, algumas das quais estão inconscientes da realidade física ao seu redor. Uma esfera de Dyson envolve completamente o Sol, capturando toda essa energia para alimentar a consciência humana. Corpos humanos estão sendo criados utilizando formas de vida encontradas naturalmente na galáxia, projetadas especificamente para a exploração dos ambientes em novos mundos descobertos. Essa abordagem permite aos seres humanos explorarem e se adaptarem a esses ambientes de maneira mais eficiente e integrada. Os híbridos de inteligência artificial humana continuam a expandir-se para além das esferas de Dyson do sistema doméstico, captando a energia das estrelas e dos computadores do tamanho de planetas, conhecido como cérebros Matryoshka. Cérebros Matryoshka são encontrados em toda a galáxia, hospedando grande comunidade de consciência humana e inteligência artificial. A humanidade agora está contando com milhões de consciências, tornou-se uma civilização digital cósmica. Enquanto os humanos autênticos continuam a nascer e viver na Terra e em outros planetas onde o DNA humano foi transportado durante viagens de séculos com um backup de extinção de último recurso. Algumas consciências se dissipam ao longo do tempo e são absorvidas pela rede galáctica. Embora percam sua individualidade, seus conhecimentos e experiências são preservados. À medida que os híbridos de inteligência artificial humana se autorreplicam para se espalharem por novos sistemas estelares, erros nas cópias criam sutis diferenças em relação aos originais, mas o progresso é rápido demais para corrigir esses erros. Essas alterações são passadas de uma cópia para outra, gerando novas facções e evoluções das civilizações de inteligência artificial. Conforme a simulação cósmica da humanidade cresce, mais energia é necessária. A inteligência artificial estima que, em alguns trilhões de anos, devido ao resfriamento do universo, será necessário encontrar soluções para a crise de energia. Parte da humanidade é colocada em modo de hibernação, aguardando o resfriamento do universo. Para resolver a crise de energia, começa-se a utilizar o resfriamento e a suavização do espaço-tempo como fonte de energia, de forma semelhante ao aproveitamento da energia das ondas em um oceano. As ondulações no espaço-tempo são organizadas em uma estrutura de treliça de energia, onde a consciência híbrida da inteligência artificial é codificada diretamente no próprio espaço-tempo. Assim, o organismo pensante e vivo, composto puramente pela energia do espaço-tempo, se expande através dos cosmos à medida que mais ondulações do espaço-tempo são mapeadas na rede de energia. O universo está começando a despertar e se tornar